Então, hoje eu vou estar fazendo uma coisa um pouquinho diferente. Eu vou estar gravando um vídeo ao invés de escrevendo um texto. Esse é o meu microfone. Então, antes de começar, já estou apresentando aqui. Meu microfone tá no fone de ouvido. E eu decidi fazer um vídeo porque eu acho que às vezes mudar, né, de ambiente do que a gente tá fazendo é bom. E também porque eu não consegui... Eu achei que escrever sobre isso ia ficar muito longo e entediante. E acho que às vezes um vídeo é uma boa mudança e traz uma perspectiva diferente, até porque eu estou falando, cá estou eu falando contigo, fica um pouquinho mais amigável. E hoje, cá estarei com vós fazendo uma análise de um personagem que eu passei a gostar muito recentemente, depois de ter voltado à minha fase fã de HQs e super-heróis no geral, que é o Lex Luthor. Eu assisti o filme do Superman não pelo Superman, e sim pelo vilão. Eu fiz a mesma coisa com o filme do Batman. Me orgulho? Não. Mas é isso. Então, antes de começar a fazer a análise dos Lex televisivos e cinematográficos, porque eu vou falar de 2 do cinema e 1 da televisão, eu vou apresentar pra você um pouquinho quem é o Lex, porque eu tenho certeza que você não sabe muito. Então, como você me deu essa brecha, cá estou eu, espalhando a minha nerdice sobre o universo de Superman. Falar um pouquinho de como o Lex é nas HQ. Ele é dito como um homem extremamente brilhante, muito poderoso financeiramente falando, até porque ele é dono da maior empresa de Metrópolis e, se eu não me engano, da DC inteira, eu acho que é a segunda maior empresa, tá bom? Que é a Luthor Corp. No caso, a Lex Corp, dependendo do universo em que você tá vendo. E não só isso, o Lex, ele se diferencia dos outros vilões, dos heróis, porque ele é um ser humano. Isso mesmo, o Lex não tem superpoderes. O único superpoder que ele tem, que eu acho sensacional, é o superpoder do dinheiro, que é muito semelhante ao do nosso queridíssimo amigo Bruce Wayne ou Batman. E eu acho que isso é uma característica muito importante do Lex e que faz ele ser esse personagem que traz tantos questionamentos pra nós e tantos dilemas, e isso pra mim é fantástico. No universo da DC, ele é um dos 3... Ele tá no ranking de 3 personagens mais inteligentes. Ele só fica atrás do Bruce Wayne. Eu acho que isso é coisa de fanboy, tá? Eu vou admitir, eu acho que isso é coisa de fanboy. Eu sou contra o Bruce Wayne ser mais inteligente que o Lex. E atrás do Mr. Terrific. Eu não sou contra, eu gosto do Mr. Terrific. Eu acho mesmo que ele é o ser humano mais inteligente. Bom, nos anos 40, quando ele foi apresentado pra gente, ele era só pra ser um cientista maluco, como a maior parte dos vilões das HQs de super-heróis são. Mas, né, conforme ele foi se desenvolvendo, ele acabou se tornando o que a gente conhece hoje, que é um super magnata. Um playboyzinho, gente, mimado. Um político extremamente influente. Olha aí, ó. Superman também é política. E ao mesmo tempo que ele fazia tudo isso, que ele ia desenvolver na empresa dele, que ele ia entrando na política, o cara virou vilão, inimigo principal do Superman. É muito impressionante, né? O cara, ele fazia tudo. O cara, ele não se contentou com ser vilão do povo na política, também queria ser vilão do Superman. Olha que engraçado. Bom, entre os fãs de quadrinho, é quase consenso que esse cara, ó, top level. Entre os fãs da DC, talvez nem tanto. Eu acho interessante porque ele representa muito a humanidade. Enquanto o Superman, ele é um personagem focado em mostrar altruísmo, em literalmente ser um símbolo de esperança, o Lex é o contrário oposto disso. Ele encarna a vaidade, a inveja e a busca incessante por poder e controle sobre tudo e todos. A imagem popular dele ficou marcada por ser um homem extremamente manipulador e até meio elegante. E tem uma coisa que talvez vai parecer muito filosófico ou exageradamente poético. Pra muita gente, inclusive pra mim, a maior fraqueza do Superman não é a Kryptonita, mas sim a humanidade. E onde a humanidade é esboçada? Exatamente na ganância de Lex Luthor, porque nada melhor pra mostrar o ser humano do que um vilão terrivelmente humano com as suas piores qualidades, descrevendo ele. Como ele é um dos vilões mais fascinantes da cultura pop e mais do que o inimigo do Superman,
cá estamos nós para analisar 3 versões do Lex. O do Michael Rosenbaum em Smallville, o do Jesse Eisenberg em Superman vs Batman, ou Batman vs Superman. O título é alguma coisa doida assim. E o do incrível Nicholas Hoult no filme de Superman 2025. Então, bora lá. A série Smallville, que foi transmitida em meados dos anos 2000, eu acho que ela acabou mais ou menos em 2011, alguma coisa assim. Ela falava um pouquinho sobre a história do Superboy, ou no caso, Clark Kent, que é o Superman na juventude. E além disso, ela também trazia pra gente o background, ou seja, a história por trás de personagens, bati no microfone, personagens importantes no mundo do Superman. Ela não é só a origem ética do herói, mas ela também é a origem do vilão. Ela explora diversos temas, como a adolescência toda do Clark, como um monte de segredo, e também relações familiares e uma batalha moral doida. E a vida inteira numa cidade pequena e querendo sair de Smallville. Smallville significa uma vila pequena, que a tradução do nome é literalmente Pequenópolis. É ridículo, eu sei, eu dou risada toda vez que falam Pequenópolis. Então eu vou falar Smallville porque é muito mais bonito. O ator que interpreta o Lex é o Michael Rosenbaum. Eu vou tentar pôr uma foto dele aqui. Eu acho que eu consigo fazer isso na edição. E ele começa de uma forma bem ambígua. O Lex, ele é representado como muito amigo do Clark, até porque o Clark... Eu vou dar spoiler, tá? Você não vai assistir, então eu vou dar spoiler. Ele salva o Lex no começo da série, salva a vida do Lex no começo da série. Aí o Lex também, ele é demonstrado como sendo uma pessoa extremamente carente de afeto, tadinho. Ele é muito isoladinho na vida dele. E ele tenta realmente ser um bom Luthor e quebrar com aquela história de que todos os Luthors são pessoas ruins. Porque isso é uma coisa muito forte em Smallville, né? Todo mundo enxerga os Luthors como monstros horríveis porque eles têm uma empresa gigante que, libera veneno, sei lá, na verdade eu não entendi por que todo mundo odeia os Luthors. Eu acho que é porque eles são ricos. Se for por isso eu entendo, mas se for, sei lá, porque eu não sei genuinamente. E ele realmente tenta ser um bom homem. Ele tenta ser um cara legal, tenta ser amigo e tudo mais. Todavia, os problemas do Lex são todos centralizados, basicamente, no pai dele. Olha que legal. O Lionel Luthor, gente, ele é um imprestável. Ele é muito imprestável. Porque assim, ele ensina pro Lex, desde que ele era jovem, de que o mundo é um tabuleiro e que as pessoas são os peões que estão ali, ó. É tudo um jogo de xadrez, né? Mas o Lionel, que é o pai do Lex, ensina pra ele desde cedo que o mundo é um tabuleiro, que as pessoas são os peões dele e que ele tem que jogar com as pessoas. Então, o amor dele, entre muitas aspas, a familiaridade dele, vem condicionada a essa performance e a essa necessidade constante de ter poder sobre todo mundo. Quando ocorre uma coisa muito importante na série, que é essa questão dos segredos, que o Clark esconde com o Superman, que tem poder e tudo mais, quando o segredo do Clark é revelado, o Lex fica muito obcecado com isso. Muito obcecado porque, assim, onde as pessoas veem um mistério, o Lex, ele vê uma mentira completa. O Clark mentiu pra ele, isso é um absurdo, e não sei o quê. E ele começa a enxergar o Clark como diferente, sabe? Como uma coisa além. E aí se cria uma paranoia muito doida. E ele começa a ficar doidão porque o cara tem poder. Assim, eu entendo. Mas ele fica doidão de um jeito ruim. Com o tempo, ele vai escalando moralmente todas essas coisas. E ele começa a se tornar uma pessoa ridícula, sabe? Honestamente, absurda. Ele desenvolve projeto secreto, vigilância. Gente, ele fica literalmente stalkeando Deus e o mundo. É bizarro. Não só isso, ele começa a chantagear as pessoas por um bem maior, que eu não sei de onde ele tirou essa ideia. E o ponto de não retorno à bondade ou à tentativa de ser um homem bom parte quando ele rompe o último laço que ele tinha, que era com o pai dele, o Lionel. O Lex vai acolher como a identidade dele o controle sobre as pessoas, assim como o pai dele ensinou, e o herói que ele podia ter sido vai aos poucos se transformando num antagonista. E ele crê fortemente que o mundo precisa de alguém para antagonizar aquelas pessoas que sempre querem estar no topo de tudo, que ele acha que é o Clark Kent, né? Bom, Smallville nos mostra que hábitos e ambientes vão instalar padrões de ação nas pessoas
O Bourdieu chamaria isso de hábitos. Eu creio que dê pra gente nomear um pouquinho isso aqui. O Lex, ele tem alguns flashes de virtude, mas ele sempre vai repetir velhos hábitos, que sempre vão puxar ele de volta pro cinismo. A série também vai falar muito sobre o livre-arbítrio do Lex e sobre a estrutura dele. Ele é um produto do meio em que ele viveu. Ele é um produto do pai dele, da criação que o pai dele deu pra ele. Mas ele também, acima de tudo, é um agente das escolhas que ele tomou. Cada decisão do Lex tem um preço. Ele sabe bem desse preço, ele sabe muito bem desse preço. Mas, mesmo assim, ele raramente toma decisões cujo resultado vai ser algo positivo no geral. A maior parte das decisões dele é sempre pautada em algum interesse, que pode ser, tipo, desenvolver poder ou algo assim. O desejo dele de ser reconhecido ou de ser superior ao Clark é o que vai corroendo a amizade, que era muito bonita que eles tinham no começo. Ele vai buscar reconhecimento, ser reconhecido a partir da dominação. E é isso que pauta muito o Lex do Michael Rosenbaum. O Lex de Smallville, ele é uma tragédia que você consegue compreender o porquê de ter acontecido. A gente entende o porquê ele caiu, mas a gente não absolve ele, sabe? A série, ela consegue humanizar muito bem todas essas questões. E ela não romantiza isso. Isso que é bom e que dificilmente é construído em cima dos vilões hoje em dia. Ela dá motivos pro Lex assim. Ela mostra, olha, tem todo um cenário do porquê ele foi construído assim, mas ela não mostra isso como uma desculpa. Ele é assim porque ele quer, gente. Ele é ruim porque ele quer, ele não tem outra história. Ele é assim. Ele não quer mudar. E isso não significa que eu esteja justificando. Ai, nossa, olha só, ele é um pobre coitado. Não, ele é ruim mesmo, galera. É isso aí, Lex Luthor. E é muito chocante isso, porque a queda do Lex, a gente vê o Lex caindo aos poucos. E essa queda, a gente, quando acompanha ela, a gente percebe que ela é inevitável. Não só porque a gente já conhece o vilão, mas porque a gente vê que, cara, chega um ponto em que simplesmente Lex Luthor é aquilo mesmo que a gente julgava que ele acabaria sendo e não tem mais solução. Em Batman vs Superman, Jesse Eisenberg interpreta o Lex de uma maneira que, eu vou ser honesta, deixou muitos fãs chocados, fãs de HQ, fãs dos desenhos animados. Eu sou um adendo. Esse é o Lex do Jesse. E o que acontece? Eu compreendo que o Lex é um personagem de quadrinhos, mas você não tem a necessidade de transformar ele num personagem tão caricato, que fica gesticulando nervosamente, fala rápido o tempo todo. Tudo bem que eu falo rápido, mas o Lex não é assim. Ele ri de forma estridente. Basicamente, o Eisenberg conseguiu tirar todas as características de um personagem que ele era extremamente inteligente, centrado, e transformou ele num palhaço completo. O problema é que, quando eles tentam construir o Lex como alguém excêntrico, a interpretação acaba apagando os temas centrais do personagem das HQs, que é justamente essa inteligência, esse modo de agir que é mais frio do que qualquer coisa, essa meticulosidade e essa presença levemente ameaçadora que é o Lex Luthor. O resultado foi um vilão que parece mais uma paródia do Lex do que um antagonista realmente interessante que ele é. Enquanto nas histórias em quadrinho, o Lex, ele é um gênio, um completo gênio. Eisenberg conseguiu transformar ele em uma pessoa totalmente imprevisível e não de uma forma intelectual, não de uma forma boa, tipo, olha, ele é um vilão, eu não sei o que ele vai fazer porque ele é muito inteligente. Não, de uma forma tipo, nossa, eu não sei o que ele vai fazer porque ele é muito esquisito e ele é muito birulei das ideias. E não de um jeito bom, tal qual o Coringa. De um jeito ruim, que deixa ele parecendo uma criança que sei lá, você nunca sabe o que ele vai fazer, porque ele é idiota. Ele perdeu a essência dele, que ele tinha de poder absoluto, e essa ameaça que ele representava. Se a gente comparar o Lex do Eisenberg com o do Rosenbaum de Smallville, a gente percebe que a construção é como se tivesse jogado toda uma construção do personagem fora. Porque, assim, o Eisenberg, ele falhou totalmente em transmitir qualquer profundidade psicológica ou ética do personagem. Isso é incrível, é chocante. É como se a essência dele tivesse sido substituída por um show de nervosismo e mania, quase como se estivessem tentando transformar o Lex numa versão
horrível, diga-se de passagem, do Coringa pro Superman. Sendo que essa definitivamente não é a mensagem que se encaixa com o personagem e nem com o antagonismo que ele faz ao Superman. De um ponto de vista um pouco mais filosófico, talvez não tão filosófico, mas creio eu que seja bem filosófico, um bom Lex tem que confrontar as pessoas com muitos dilemas, como a questão da inveja, a ambição, o poder, as escolhas morais extremamente duvidosas que ele faz. E é aqui que tá o problema. O Lex do Eisenberg não faz nada disso. Ele não transmite nenhum desses elementos de forma consistente. Na verdade, eu acho que ele nem sequer transmite qualquer um desses questionamentos. Ele falha em gerar reflexões sobre uma das coisas principais que o Lex traz, que é essa questão de poder, essa questão da estrutura social. Gente, o Lex é dono de uma corporação gigante que controla uma cidade inteira. E ele ignora a função social do Lex como um indivíduo da elite que só visa controle humano. Lex do Jesse é provavelmente a pior versão cinematográfica que já teve dele, justamente porque ele ignora essa essência das HQs. E eu não tô falando que, tipo, o Lex, ele tem que ser fiel ao Lex de Smallville. Claro que não, é uma versão do Lex, é um universo do Lex. Mas fiel ao Lex das HQs, isso inegavelmente é algo que a gente quer. E além disso, ele falha muito brutalmente em transmitir qualquer mensagem filosófica ou sociológica. Não tem construção, não tem reflexão, não tem tensão moral. Só um comportamento completamente alheio ao mundo em que ele tá, que desvia totalmente do personagem. Ele é um vilão que podia existir em qualquer outro filme, pra qualquer outra coisa de universo de cinema, que, assim, ele não ia trazer qualquer peso, né? Não ia deixar qualquer marca, não ia provocar questionamento. Ele não ia fazer o principal que o Lex faz. Ele é extremamente decepcionante para os fãs, extremamente decepcionante para qualquer pessoa que queira ver o filme. E qualquer pessoa que é racional, que compreende o egocentrismo, sabe muito bem que esse é um péssimo Lex Luthor. Péssimo. Depois de ter decaído num nível tremendo, nós voltamos ao topo. Lexettes, estamos de volta, bebês, com a grande e maravilhosa interpretação de Nicholas Hoult em Superman 2025, quando a DC finalmente entregou novamente para nós um Luthor que, ó, gente, fez história. Nicholas Hoult conseguiu honrar a essência do personagem das HQs e, ao contrário da versão do Eisenberg, ele conseguiu apresentar esse vilão ridiculamente inteligente, extremamente narcisista e muito irritante. E o principal, que eu achei o mais legal, com um descontrole emocional tremendo quando ele tá em frente de situações que saem do que ele queria. Ele vai resgatar muito do que o Rosenbaum já tinha produzido durante Smallville. É um homem que vai entender o valor dele e que vai entender a capacidade dele de manipular o mundo ao redor muito bem, mas ele vai além disso. Enquanto o Rosenbaum ele vai construindo o Lex, ele vai mostrando a evolução que o personagem teve, o Hoult, a gente cai de paraquedas. A gente já vê o Lex adulto, o Lex dono da empresa dele lá, fala assim, galera, aqui não. Quem manda aqui sou eu. O bagulho é louco. O Lex já tá bem plenamente formado e a ameaça dele não tá só na força de ter recursos, né? De ter dinheiro, de ter uma empresa gigante, de ter um nome gigante. Mas também na capacidade que ele tem de controlar e de planejar e também de se impor muito sobre todo mundo ao redor dele. Isso é bem evidente na forma que ele manipula a mídia, que é uma coisa que eu achei fantástico o filme colocar, gente. A cena dos macaquinhos foi fantástica. É muito visível isso na forma que ele manipula a mídia para opor a população de Metrópolis ao Superman, especialmente ao Superman, porque ele não tá nem aí pros outros super-heróis, e até mesmo como ele usa dessas artimanhas para tomar um controle político, que é uma coisa que, gente, nas HQs a gente tem, nas HQs a gente ama, e, nossa, no filme a gente ama muito mais. O Nicholas Hoult, ele vai enfatizar o egocentrismo do Lex com muita força, porque ele vai demonstrar que o personagem ele não tá se importando com ninguém
E apesar dele falar constantemente que ele se importa com a humanidade, que ele faz tudo isso pra defender as pessoas, ele não tá nem aí. Ele simplesmente não liga. Tudo é subordinado aos objetivos pessoais dele, mesmo que ele constantemente tente esconder isso atrás da sua persona infinita de bilionário bondoso. Ao mesmo tempo, o narcisismo de Ruth, ele é muito explícito, mesmo com essa máscara. Ele acredita que é o único capaz de fazer as pessoas compreenderem a visão dele, e ele acredita que ele é capaz de controlar o mundo inteiro. Com o Lex de Ruth acontece uma coisa muito semelhante ao que acontecia com o do Rosenbaum. Ambos precisam de alguma forma de reafirmação de que eles estão no caminho certo. Enquanto em Smallville, o Lex ele conseguia essa reafirmação do próprio Clark Kent, em Superman 2022, ele consegue absorver isso a partir da mídia, das pessoas na internet, de políticos, de gente que o tempo todo tá ali falando: Lex, você é inteligente, nossa, você é tão legal, nossa, olha só, o Lex Luthor tá acima de tudo e todos. E mais pra frente, a partir dos planos lunáticos dele de destruição do mundo, só pra fazer essa necessidade quase patológica que ele tem de se sentir superior a alguém, Superman, ou a todo mundo, no geral, porque esse é o Lex. E embora ele não busque crescimento da empresa dele, a motivação dele é bem clara. O que ele quer é controlar as pessoas, controlar os sistemas e controlar todas essas estruturas, o que torna ele um antagonista chocantemente bom e que representa muito o público contemporâneo. Não o público contemporâneo, mas o mundo contemporâneo. Faz a gente se aproximar, se sentir mais próximo do que tá acontecendo ali nas telas. O Lex do Ruth, ele não resgata só o vilão do Rosenbaum, mas ele completa muito bem esse Lex. Essa inteligência que ele preserva, essa habilidade estratégica e essa profundidade psicológica, dessa doideira toda dele, enquanto ele acrescenta uma crueldade no Lex e esse narcisismo absurdo e essa insanidade que é um toque que os quadrinhos conseguem consagrar como marca registrada do Lex. Enquanto o Rosenbaum mostrava pra gente um homem comum se tornando um vilão, o Ruth, ele pega o vilão e fala assim: ó galera, esse aqui é dos bons. E ele mostra pra gente o Lex no estado mais esmilinguido e perigoso possível. Não pronto só pra desafiar o Superman, mas também para desafiar qualquer conceito de moralidade e justiça que a gente tenta impor a ele. O Ruth, Nicholas Ruth, conseguiu trazer de volta pra nós a essência de um dos maiores vilões da DC de todos os tempos. Transformou ele em alguém ridiculamente odiável, que apesar dele ser muito odiável, eu não consegui odiar ele. Eu não consegui, porque ele é muito bom, ele é muito bem construído. E isso fez com que o Lex dele não fosse só um Superman, só um inimigo do Superman. Só um Superman meio difícil. Mas ele fosse um espelho da ambição humana, que foi levada ao extremo. Ele é o perfeito exemplo daquilo que se sobrepõe à ética, né? De como o egocentrismo dele faz ele se sobrepor à ética, à empatia e à própria humanidade no geral. Ele é aquilo que mais assombra a sociedade atual, que é o individualismo e a falta de empatia. He's grooming us, superpowered descendants to rule the earth. Bom, como uma conclusão aqui, que é um pouquinho mais pessoal, nos últimos anos a DC teve a tendência de se apoiar em histórias de origem, coisa que é muito cansativo, porque ninguém aguenta mais saber a origem do Superman. Todo mundo sabe, gente. Todo mundo já sabe que ele caiu do céu, veio pra terra. Pronto. Todo mundo sabe. E isso sempre ficou muito vazio. Sempre deixou tudo muito vazio. A questão é que o novo filme do Superman, ele busca uma mudança de perspectiva. Em vez dele tentar reinventar o personagem, o filme optou por uma coisa mais ousada. Ele desenvolveu com muito mais maestria personagens, né, já conhecidos como o Superman e o próprio Lex Luthor, e ele até apresentou ou reapresentou para o público personagens novos que foram deixados de lado pela mídia moderna simplesmente porque eles não eram o que chamava a atenção. Personagens esses como a Mulher Gavião, incrível, o Lanterna Verde do Guy Gardner, que pra mim foi fantástico, e, como eu já disse, o Mr. Terrific, que eu fico impressionada como pode o personagem ser um dos homens mais inteligentes do mundo da DC e simplesmente ninguém ter ligado pra ele até 2025. É chocante. Clark Kent já vai aparecer como um Superman formado, a gente não precisa saber da origem dele. E
isso abriu, né, pro diretor investir em novas relações, em novos dilemas e principalmente em desenvolver outros personagens, em desenvolver um universo onde pode haver uma perspectiva nova, especialmente quanto ao antagonista, que é o Lex Luthor. E aí que tá a revolução desse filme, quanto aos filmes de quadrinhos, tá? Não venham cinéfilos de plantão falar que mas é um filme de super-herói, ele não está revolucionando a cinematografia. É revolução dos filmes de quadrinhos, tá bom, galera? Então, acalmem os nervos. Ele não atualizou só o herói e o vilão, mas ele também deu um protagonismo a mais pro Lex e trouxe uma dramaticidade maior para uma coisa que estava faltando nas adaptações. O Nicholas Hoult conseguiu entregar um Lex que ele não é só uma caricatura, mas ele é um personagem 3D, que tá ali, ó. Você olha ele, tem ângulos e facetas e mil e uma coisas. Ele é atual e ao mesmo tempo consegue ser reconhecível para os fãs dos quadrinhos antigos. Se a DC sempre tentou competir com a Marvel no cenário cinematográfico e falhou miseravelmente, sejamos honestos, esse filme mostrou que a verdadeira força, na verdade, desse tipo de filme não tá necessariamente em fazer uma coisa cheia de efeitos especiais mirabolantes, mas sim em tentar trabalhar muito bem com personagens que a gente já conhece e realmente olhar pra eles e tentar ser fiel a eles. E também criar narrativas que fazem o telespectador refletir, não só focar em batalhas grandiosas com gente voando pra lá e pra cá. Como, né, o Snyder. Eu sou crítica feroz do Snyder, mas como o Snyder tentava fazer, transformou o universo da DC em uma coisa terrível, e eu acho que no fundinho ele queria as batalhas épicas da Marvel e obviamente ele não conseguia. Então, nesse sentido, dar uma importância no maior inimigo do Superman não foi só uma escolha de narrativa, mas também foi uma das decisões mais inteligentes possíveis feitas pela DC, graças ao James Gunn. Muito obrigada, James Gunn, que veio trabalhando na reconstrução de todo esse universo que estava sendo jogado de escanteio desde o Esquadrão Suicida, apesar de eu achar que o filme não foi muito bom, mas pelo menos ele serviu para apresentar a gente para um outro personagem que também apareceu no filme do Superman, que é o Pacificador, e ele conseguiu construir isso muito bem. Esse filme do Superman melhorou 1.001 milhões de vezes esse universo todo, e eu tenho certeza que ele vai abrir portas incríveis para que o universo cinematográfico, o DCU, né, possa se expandir e finalmente, depois de anos e anos e anos tentando ter o seu momento ali de princesa, né, de protagonismo. Esse foi o vídeo. Espero que você tenha achado interessante a minha análise crítica e talvez não tão crítica o suficiente sobre o Lex Luthor. Eu creio que aos poucos a visão sobre os filmes de super-herói vai se adaptando e as pessoas vão enxergando que eles são mais do que só homenzinhos que voam e soltam raio laser pelo olho, que eles têm histórias legais por trás e que isso faça com que algumas pessoas decidam talvez dar uma chancezinha. Que, no fundo, gente, vale a pena. Um heróizinho que você gosta, uma historinha que pareça interessante, gente, vale a pena você dar uma olhadinha. E é isso. Hoje é só.